Olá, meus irmãos, olá, meus queridos, a graça e a paz a todos. E aí, como que vocês estão? Como que estão o coração de vocês? Estão animados, ativados? Nós passamos aí por uma série chamada Ativação, né? Então, espero que todos estejam animados aí para poder nesse ano realmente colhermos o que Deus tem para nós. Mas o que nós falamos até nessa série Ativação, dos últimos temas, foi sobre o quê? Foi sobre fé. E não é justamente de fé que você precisa para você alcançar aquilo que Deus tem para você? Justamente isso. Então nós vamos continuar falando sobre fé, porém numa próxima série, numa outra série chamada Hebreus 11 mais você, Galeria dos Heróis da Fé. Então eu gostaria de antemão que vocês lessem o capítulo 11 todo, porque lá Deus ele começa a falar sobre os heróis da fé, sobre os personagens bíblicos, desde Abel e passando pelos outros, onde Deus mostra que a fé foi que trouxe resultado na vida deles. Foi a fé que agradou a Deus. Por que que a fé agrada a Deus? Porque a fé, meus irmãos, ela traz dependência. Quando você tem fé, você se torna como uma criança. Você já percebeu que quando a fé que uma criança tem, quando ela tem um bom relacionamento com os pais, se um pai ou mãe disser assim, ô meu filho, amanhã eu vou te dar tal coisa, amanhã ou no domingo eu vou te levar num parque, ele simplesmente crê naquilo. Ele não faz um esforço para aquilo acontecer. O que ele faz é justamente ter e crer que o pai vai levar ou que aquilo que o pai prometeu vai dar para ela. E nada tira. Pode vir outras pessoas falarem para ela, ó, você não vai para logo, você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Falou, vou, porque meu pai disse que eu vou ter. Irmãos, é essa fé, é isso que Deus quer que nós tenhamos. Isso é fé. Isso é fé quando você começa a depender do Senhor, é acreditar que Ele vai te suprir em tudo. E quando nós estamos vivendo em momentos difíceis, como nós estamos hoje nesse contexto, é a fé que você precisa para poder te alicerçar e vencer sobre isso. É a fé, a esperança que o Senhor tem algo melhor para a sua vida. É a esperança que Deus tem o bom, que tempos bons vão vir sobre a sua vida. Mas é justamente como que vai conseguir isso através da fé. Tem até uma frase interessante assim que eu gosto de usar, que diz o seguinte: em tempos difíceis, quando você tem homens sem fé, os tempos continuam difíceis. Mas se você tem tempos difíceis com homens fortes, que são homens com fé, esses homens vão trazer tempos de bonança. Agora, se você tem tempos de bonança com homens com fé, eles vão continuar com tempos de bonança, mas se você tem tempos de bonança com homens fracos, que é homens sem fé, vão voltar a ter tempos difíceis. E eu te pergunto, você quer continuar a viver esse tempo difícil? Não. Então eu vou dizer para você, aonde muitos podem estar sofrendo, muitos podem estar vivendo vida escassa, você, através da fé, você vai desfrutar daquilo como você nunca pensou em desfrutar. Porque a sua dependência que agrada ao Senhor e traz tudo aquilo que Ele tem para você. Essa é uma das coisas assim, esse é o principal que vocês têm que trazer para a célula, e é justamente isso. Vocês lendo o capítulo 11, isso vai trazer. Eu gostaria assim, que vocês trouxessem essa revelação para o coração de vocês, para a gente ir para o versículo-chave. O versículo-chave, ele é o capítulo 12, que é o versículo 1. Vocês vão ler o capítulo inteiro para a gente chegar no versículo 1, que é o capítulo 12, versículo 1 de Hebreus. Eu vou até ler para vocês aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse é o versículo-chave que nós vamos trabalhar. Depois que vocês trouxerem aquele entendimento, nós vamos para ele. E aí, quando vocês olharem os estudos, no estudo você vai ver o seguinte, que esse versículo a gente pegou ele e dividiu em pedacinhos. Pegamos algumas partes desse versículo para trazer um entendimento completo sobre isso, sobre como a fé ela deve estar no nosso coração. Então, a primeira parte que vocês vão ver é portanto. Lembra que começa portanto? E aí, vocês vão ver o seguinte, que portanto, essa palavra remete justamente ao capítulo 11, onde eu falei para vocês estarem lendo. Portanto, o quê? Portanto, assim como aqueles heróis da fé, aqueles como personagens bíblicos, vocês também, através da fé, vão conseguir agradar a Deus e conseguir alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. E depois vocês vão para o próximo,
que é também nós. Ou seja, assim como eles, vocês também conseguem e vocês precisam adicionar a sua fé àquela fé que eles também tiveram. Como assim? Aquela dependência, aquela fluência no Senhor. E aí, em cada tópico desses, vocês vão ver que tem algumas perguntas em relação a isso, até para poder estimular os irmãos a estarem falando. Depois tem, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, quando vocês começam a ter a fé ativada no coração de vocês, sabe o que acontece? Testemunhas vão começar a rodear vocês. Aí a gente pensa, testemunhas são aquelas pessoas que contemplam. Não, meus irmãos, nem sempre. Existem dois tipos de testemunhas. As testemunhas que contemplam você e as testemunhas que olham para você justamente para ver a queda sua em relação a isso. Então, existem dois. Eu até coloquei para vocês aqui, ó, os dois tipos. Os que incentivam, ou seja, aqueles que compartilham da mesma fé. E os que ficam comentando, que são os outros tipos. Ou seja, aqueles que, por influência deste mundo, não creem na obra de Cristo e por isso zombam de quem é comprometido. Esse outro tipo de testemunho, irmãos, são aqueles que não acreditam como você acredita, porque a palavra de Deus, a fé, o que nós acreditamos hoje, é loucura para essas pessoas. Então eles falam, olha, peraí, lá vem um louco, vamos ver até onde que ele vai. Nesse mundo de tristeza, irmão, nesse mundo a gente vive só esse natural, só a carne que a gente consegue ver, só o que está na frente dos nossos olhos. A maioria das pessoas são ser testemunhas negativas. Às vezes não é nem porque quer o mal para você, é justamente porque elas não creem e te acham louco. Mas é essa loucura que vão confundir eles e vão fazer com que eles também vejam a sua vitória e através disso eles comecem a ter a fé em Cristo que você tanto está tendo. Amém? E depois vai dizer o seguinte, do pecado que tenazmente nos assedia. Gente, que pecado é esse? O pecado da incredulidade. Então, quando você tem a fé, você tem que vigiar sempre para quê? Para que aquela dúvida no seu coração ela sempre seja retirada. Porque a nossa carne, a tendência nossa é sempre pecar, é sempre desacreditar. Então, é esse pecado, o principal, que pode tirar a fé das nossas vidas. Que é justamente o quê? A falta de credulidade, a falta de crer naquilo que é o Senhor. Jesus Cristo, a nossa esperança. E aí diz o quê? Que essa fé, ela não apenas é só você crer, mas é o que você corre, você persevera. Então, você tem que entender o seguinte, que a fé, ela vai trazer uma perseverança no seu coração. E você, cada vez mais, você vai buscando, e aquilo vai solidificando em você. E logo depois, para correr para onde? Para essa carreira que nos está proposta. Aqui no final desse versículo, o Senhor nos dá um desafio bem interessante que foi colocado aqui, ó. Primeira coisa, você aceita a proposta de você ser como aqueles do capítulo 11, como os heróis da fé, ou você quer viver a vida como todos vivem? Esse é o primeiro desafio que o Senhor coloca. Aí ele diz para você, então corre, começa a buscar aquilo que eu tenho proposto para você. E terceira coisa, persevera, porque através da perseverança que você vai cada vez gerando mais dependência e mais dependência, a dependência de Deus, que vai gerar vitória nele. Então, em base nisso que eu gostaria que vocês trouxessem, irmãos, a fé para ela ser alicerçada no coração de vocês. Então, tirem um tempo para orar, tirem um tempo para poder deixar que Deus revele esse tema no coração de vocês. E em nome de Jesus, que amanhã seja uma célula abençoada. Na quarta, quem for fazer amanhã, né, que eu estou gravando na terça, então não sei se é quarta ou quinta, depende de quem for fazer a célula, mas na hora que vocês forem fazer, que seja realmente uma célula que venha tocar no coração para ativar a fé. E relatando no final, também ressalte os avisos, né? O culto vai continuar sendo online essa semana, às 10 horas no domingo, e pelo YouTube, né? E também nós teremos a nossa oração aos sábados, que vai das 8 da manhã às 17. Lá a gente vai estar assim com as pessoas, claro, com afastamento, né? Mas vamos estar orando por todos. E quem se sentir também convidado, vai lá, faz sua oração, que vai ser muito bem-vindo. E também nós temos o projeto Esther, que é para aqui nós vamos fazer a doação, todos irmãos, convoco a todos para fazer a doação. O projeto Esther, quem está encabeçando isso é a irmã Cristiane, ela está fazendo doação de marmitas, então procurem ela, porque no dia 13/4 vai ter essa doação e em nome de Jesus que na hora que eles forem entregar essas marmitas, então assim, que nós venhamos contribuir para esse projeto. E por último também, que é o culto de jovens, amém irmãos? Vai ser agora nesse próximo sábado,
E eu até tinha colocado aqui, mas acho que nesse PDF não veio aqui esse aviso. Mas o culto vai ser às 16 horas, né, meu bem? É 16 horas. Qualquer coisa vocês me corrigem aí. Vai ser online também e vai ser uma bênção para todos. Amém, meus irmãos? Obrigado por você que viu até o final aqui. Espero que Deus abençoe a todos.